Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a tomar a sua Bíblia e ver como a Bíblia é tão maravilhosa e ver aqui nos Evangelhos, no Novo Testamento, a vida de Jesus, a vida mais maravilhosa, as histórias mais lindas, andar com Jesus, caminhar com Jesus, ouvir Jesus, ver Jesus através das cenas ali em Israel, através de cada cidade, de cada pessoa com quem ele esteve, o que ele falou, o que ele ensinou. Isso tudo enche o nosso coração de alegria, de paz, de ânimo, de, podemos dizer assim, de esperança. E este é o nosso tema, a vida de Jesus. E no programa de hoje conversaremos sobre um homem chamado Nicodemos. Nicodemos visita Jesus. Quem era Nicodemos? O que significava esta visita ao Senhor? Por que ele foi visitar Jesus? Que horas foi essa visita? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Senhor. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele nunca recusou um convite de alguém para estar na sua casa, para jantar. E também Jesus nunca rejeitou alguém que gostaria de conversar com ele. Nunca. Nunca Jesus deixou de responder a uma pergunta. Nunca Jesus deixou ninguém esperando por ele. Ele sempre esteve ali pronto para responder, para abençoar, para falar. E nós vamos ver aqui que Nicodemos, um dos fariseus, um dos principais, um estudioso da palavra de Deus. Os fariseus eram um grupo de pessoas que estudava a Bíblia, que cria na Bíblia literalmente, cria em anjos, cria na vida depois da morte, na ressurreição, cria no que a Bíblia diz, cria nos milagres. Tinha um outro grupo de pessoas ali em Israel, na época de Jesus, eram os saduceus. Os saduceus, eles eram os liberais. Os naturalistas ou materialistas, como nós dizemos hoje, eram aqueles que não criam em milagres, não criam na ressurreição, não criam em anjos, não criam no sobrenatural. Para eles tudo era matéria, era o natural. Como temos hoje naturalistas, evolucionistas e materialistas, né? Naturalistas e materialistas. Mas Nicodemos era um fariseu e ele foi conhecer Jesus. Os fariseus achavam que Jesus também fosse um fariseu, se bem que ele não estudou, ele não fez faculdade, ele não estudou como todos eles, ele não tinha mestrado nem doutorado em teologia. Então, olha o que a Bíblia diz em João 3, de 1 a 3. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bem, aqui diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele sabia que Jesus veio da parte de Deus. Nicodemos sabia que Jesus era um profeta ou mais que um profeta. Nicodemos, ele testemunhou isto e ele disse para Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, meu mestre, sabemos que você veio da parte de Deus. Sabemos por causa dos atestados, as provas que você tem dado. Porque ninguém pode fazer estes sinais.
transformar água em vinho, curar as pessoas. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for por Deus. Bem, Jesus podia falar, sim, eu sou Deus, sim, eu sou o Messias, mas Jesus respondeu para ele, em verdade te digo, importa-vos nascer de novo. Ou em outras palavras, Nicodemos, quer saber de uma coisa? Você e todas as pessoas precisam nascer de novo. Nós todos nascemos uma vez e sabemos que vamos morrer. Mas as pessoas podem nascer uma vez, seu nascimento físico, e vão morrer 2 vezes. A morte física, e por não ter tido a vida eterna, não conhecerem Jesus como Senhor e Salvador, vão ter a morte eterna. A separação eterna de Deus. Mas quem nascer 2 vezes, nasceu o nascimento físico e nasceu espiritualmente, recebeu vida eterna, é uma nova criatura, vai morrer uma só vez, porque depois a vida eterna terá. E nós vamos ver que Nicodemos, ele teve dúvida sobre o novo nascimento. No versículo 4 e 5 de João 3 diz, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui ele ficou com aquela pergunta, ficou encucado. Jesus, como assim? Como que uma pessoa sendo velha, Nicodemos já era mais velho, como uma pessoa sendo velha pode nascer outra vez? Vai voltar para o ventre? É reencarnação? Vai nascer de novo? É reencarnação? Ele nunca tinha ouvido essa expressão. Importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Então, ele estava cheio de dúvidas. Como? Como pode ser isso? Um homem como eu, uma pessoa velha, adulto, como vai nascer de novo? E Jesus responde para ele, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito é o modo como eu nasci espiritualmente. É o modo como você nasceu, se você é um filho de Deus, espiritualmente. Da água. Água é a palavra. A palavra de Deus é a água que nos limpa, que nos lava, que nos purifica. Jesus diz que quem crer nele, do seu interior vai fluir rios de água viva. O cristão, ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a ser cheio da palavra de Deus. Ele prega, ele ensina água. E através da palavra, o dia que nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos, somos salvos. Como é que nós entendemos? Pelo Espírito. Então Jesus está dizendo que as pessoas têm de nascer da água, da palavra de Deus e do Espírito, ter um entendimento da palavra de Deus. Tem gente que lê a palavra de Deus como se lê um jornal. Não é assim. A palavra de Deus é Deus falando com a gente. E quando a gente abre a Bíblia, precisa dizer, Senhor, me ensina, Senhor, me fala, me explica. Eu quero entender. Então, Jesus, ali com aquela visita de Nicodemos, ele vai explicar sobre a atuação do Espírito Santo no homem. Como que o Espírito Santo nos convence. Lá em João 16, Jesus diz que o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence, quem nos mostra a verdade. É a luz que entra dentro de nós e que nos revela as maravilhas das Escrituras. Em João 3, de 6 a 8, vamos ver essa explicação de Jesus. Ele disse assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus explicou para Nicodemos. Não, Nicodemos, não é a pessoa velha voltar para o seio, para o ventre de sua mãe. Não. O que é nascido de carne é carne. Quem nasceu da sua mãe, do seu pai lá, quem nasceu do ventre, foi formado no ventre de sua mãe, é carne. O que é nascido da carne é carne. Não tem reencarnação, não existe isso. Pela palavra de Deus nos diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você vai morrer uma vez, não vai voltar como outra pessoa e morrer como outra pessoa. Não, o juízo vem para você, vem para cada um individualmente. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. É o Espírito Santo que toca lá no profundo do nosso ser, no nosso espírito. E o Espírito Santo nos convence, nos revela, nos fala de Deus de uma forma tão maravilhosa. Sim, o Espírito Santo, Jesus disse que ele é como o vento. A gente ouve a voz do vento, vê o que o vento faz. O vento levanta o lixo, arranca telhas do telhado, arranca árvores, o vento. Mas nós não vemos o vento, vemos o que ele faz. Não podemos vê-lo. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós vamos ver o que ele faz na pessoa, o que o Espírito Santo vai fazer, endireitar. Aquele que era mentiroso agora vai falar a verdade. Aquele que era um adúltero agora vai ser fiel à sua esposa. Aquele que era um ladrão para de roubar. Aquele que era perverso agora ama. Há uma mudança interior. Isso o Espírito Santo faz. Ninguém vê o Espírito Santo, mas vê o que ele faz. E Jesus vai falar com Nicodemos sobre o conhecimento humano e o conhecimento divino. O homem fica aí tentando as suas conjecturas, filosofias, mas vamos ver o que Jesus diz. Jesus diz em João 3, de 9 a 12. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos estava confuso. Como pode ser? Como isso pode acontecer? Aí Jesus disse, olha, o que você ensina? Você é mestre em Israel. Você ensina a palavra de Deus. Você não está entendendo as coisas espirituais? Eu estou falando de coisas do cotidiano, do corriqueiro na humanidade. Se eu falar das coisas espirituais para você, como vocês vão acreditar? Vão achar que é um delírio, que eu estou louco? Então Jesus estava dizendo, olha, eu tenho falado coisas que eu sei. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. A obra do Espírito Santo é essa obra tão linda, transformadora, abençoadora, onde o Espírito Santo chega, ele coloca tudo em ordem. O Espírito Santo vem morar em nós. E às vezes o nosso interior está tão confuso, está tão cheio de depressão, de angústia, de tristeza, abatido, sentindo-se só, para baixo, desprezado. E o Espírito Santo entra e traz ao coração a verdade, mostrando que somos filhos de Deus, que há esperança, mostrando que a palavra de Deus foi escrita para nós
e que aqui está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando eu creio, quando eu mergulho na palavra de Deus, quando eu permito que o Espírito Santo me ensine, eu vivo num patamar, num nível acima do que as pessoas têm vivido. Não porque eu seja melhor, mas porque Deus nos conduz a ver a vida do ponto de vista de Deus. Então, eu posso descansar. Então, eu posso ter alegria nos momentos mais difíceis, nos momentos de enfermidade, de diagnósticos ruins, momentos de luto, momentos de adversidades as mais complexas e terríveis. Eu posso ter paz e posso ter alegria. Quem me dá isto é o Espírito Santo, e Ele dá através da palavra de Deus. Então Jesus está dizendo: olha, o que eu estou falando, eu testifico, eu sei o que eu estou dizendo, porque esta é a obra do Espírito Santo. Se eu estou falando para você de coisas terrenas, se eu falar das celestiais, então você vai ficar maravilhado, boquiaberto. E Jesus continua conversando com Nicodemos e ele fala sobre o propósito da sua vinda. Jesus veio para trazer salvação, o perdão dos pecados e a vida através do Espírito Santo. Os discípulos, eles estiveram com Jesus durante 3 anos e meio. Eles viram Jesus ir para a cruz, eles viram Jesus ser sepultado, eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus subir aos céus, mas eles só se tornaram cristãos, corajosos, valentes, pregadores, destemidos, quando foram cheios do Espírito Santo. Então é isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. Olha os versículos 13 ao 16, Jesus falando da sua missão, aquilo que ele haveria de fazer. Ele disse assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui, ele vai dizer por que ele veio. Ele veio para dar a sua vida em favor do homem. Ele veio para morrer no lugar do homem. Ele veio para ser o nosso Salvador, para derramar o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Como? Com o perdão dos pecados. Como os pecados todos podem ser perdoados? Através de Cristo, levando sobre si a nossa condenação, a nossa morte, a nossa falha, o nosso pecado, a nossa sentença. E Jesus disse: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Bem, quando Jesus falou isso para Nicodemos, ainda não tinha acontecido a cena da cruz. Hoje, para nós, sim. Nós já olhamos para trás e já vemos que ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita da majestade. Mas ele disse para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. É muito bonito, eu estive ali no Monte Nebo, há uma grande haste de bronze, no formato de uma cruz, com a serpente ali na cruz. Do modo como a serpente foi levantada naquela haste, e todos que olhassem para ela ficariam curados de qualquer mordedura daquelas serpentes. Assim, basta olhar para Jesus
ele seria levantado na cruz. Jesus fala para Nicodemos da sua missão e da sua autoridade. Quem ele é? Naquela visita, Nicodemos fica conhecendo Jesus. Olha o que ele diz no versículos 17 a 21 de João 3. Jesus disse: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então aqui Jesus estava dizendo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A primeira vinda de Jesus, ele veio como Salvador. Ele veio humilde, ele veio montado num jumentinho, ele veio rejeitado pelo seu povo, ele veio tomando nos seus ombros a cruz que era nossa. Ele veio sendo açoitado, cuspido, escarnecido, zombado, crucificado, rejeitado. Mas ele voltará. Ele voltará não montado num jumentinho, mas num cavalo branco. Ele voltará não com uma coroa de espinhos, mas tendo na sua cabeça tantos diademas e um manto aparatoso, um manto de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, escrito no seu próprio manto, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para assumir o seu lugar como Rei, governando sobre todas as coisas, com total autoridade. E ele disse, olha, Deus enviou o seu Filho agora, não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Quem não crê já está condenado. As pessoas no mundo inteiro estão divididas apenas em dois grupos, salvos e perdidos. Reino da luz, reino das trevas. Pode trazer todas as religiões, é treva. Se não é Jesus, reino das trevas. Se não está salvo, está perdido. Só isso. Mas Jesus, ele trouxe esta oportunidade. Ele disse, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Hoje, estamos aí pregando a palavra, pregando o Evangelho, anunciando Jesus, mas não são todos que creem, não são todos que são salvos, não são todos que despertam para entender a verdade da palavra de Deus e a seriedade do futuro que nos aguarda. Mas os que creem, Ele nos dá o poder de sermos filhos de Deus. Você já é um filho de Deus? Você crê em Jesus, não com a cabeça, mas com o coração. Crer se entregando a Ele, você crê. Seu nome já está lá no livro da vida. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está. E ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração, confesso que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu Pai. Eu me entrego em Tuas mãos, Te entrego a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho. Quero ser inteiramente Teu. Encha-me com Teu Espírito Santo, capacita-me a fazer a Tua vontade, a andar nos Teus caminhos e a fazer aquilo que o Senhor quer. Eu me entrego a Ti, para ser Teu
e viver para a tua glória, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É isso. Entregar a vida a Jesus é de todo o coração dizer: eu sou teu. E permitir que realmente o nosso coração seja dele totalmente, com total liberdade. Você vai ler a palavra de Deus, aprender cada vez mais. Se batize, vai para a igreja, cumpra todos os passos. Seja uma bênção. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!